às vezes até mesmo a nossa memória quer trazer de novo. Natural, humano, né? Aquilo que nós fizemos no passado, mas o Senhor, Ele trata de nem lembrar do nosso tempo de ignorância, do nosso tempo que nós fizemos tanta coisa que não deveria ter feito, não devia ter feito. O Senhor nos limpa de tudo, nos lava totalmente. E aí, por isso que nós não temos nenhuma condenação lá. Por isso que nós não temos nenhuma condenação. E por isso que não há nenhuma condenação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler no livro de João, capítulo 3, versículo... Gostaria de colocar mais um versículo na leitura, que é o versículo 15. O versículo 15 até o versículo 18. Perdão, até o versículo 21. A leitura que nós fizemos a princípio foi do versículo 16 ao 18, mas agora eu quero pegar do versículo 15 ao 21 do Evangelho segundo João. Diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Gostaria de falar sobre um tema: o maior amor inclusivo e o céu exclusivo. O maior amor inclusivo e o céu exclusivo. Nós estamos vivendo numa época que a informação, a tecnologia, né, está disparada, né? Você sabe em tempo real o que está acontecendo do outro lado do mundo. Aliás, você pode até falar com quem estiver do outro lado do mundo. Isso é muito interessante, muito bom até mesmo, né? É incrível isso.
é a tecnologia. E ao mesmo tempo, há muita informação também. Você pode ficar bem mais fácil, até mesmo você consultar livros, ler livros. Isso é muito legal. Dicionário, versões da Bíblia, livros antigos. Século XIX, 1800 e alguma coisa, existia um evangelista, eu creio que era inglês, não tenho certeza, chamado Charles Haddon Spurgeon, ou C.H. Spurgeon. E a forma dele pregar era por sermão. O que é um sermão? Você faz um texto, né? E você expressa nesse texto, né? Tipo uma redação, e você expõe ali, expressa as suas crenças, os seus conceitos, o que você considera como certo, errado, coloca ali também as referências que você tiver, tudo. Dizem que ele tinha uma memória muito boa, ele conseguia ler assim, sabe, muita coisa rápido, e guardava o que lia. E quando ele ia pregar, quando ele preparava o sermão, ele tinha alguns secretários que ele pedia aos secretários, se ele fosse falar um tema como esse, por exemplo, ele esgotava ali, ele saturava as fontes que ele tinha de livros com os seus secretários, deixava tudo aberto nas referências que ele tinha daquele assunto para falar sobre aquilo. Poxa, imagina se ele tivesse hoje um smartphone, seria legal. E hoje ainda você vê, tem algumas pessoas que fazem um trabalho muito bonito de ler os sermões dele e colocar na internet, é muito bom, né? E os sermões dele muito bíblico, muito correto, muito bom mesmo. Imagina se tivesse hoje, né? E mesmo hoje, vários e vários anos depois, os sermões dele a gente ainda pode ter acesso, né? E assim como outros também fizeram grandes obras para o reino do Senhor, com literatura, por exemplo, John Bunyan, acho que é assim que fala, ele, antes, volta do século XVIII, XVII, mais precisamente, ele foi um que pregava o evangelho. Esse era inglês, mas por conta dele querer pregar o evangelho em todos os outros lugares, não só num lugar definido, ele foi preso. Mas mesmo preso, ele passou 12 anos preso, e mesmo
enfrentando uma prisão de 12 anos. Aí talvez a gente pensa, poxa, aí o ministério dele parou. Nem por um momento. Aleluia. Nem por um momento. Escreveu, se eu não estou enganado, 60 livros em 12 anos. E dentre eles, o Peregrino, que me parece que é o livro mais impresso na Inglaterra depois da Bíblia. E ele, interessante que até mesmo no livro, ele colocou linguagens metafóricas. Ele usou metáforas, figuras de linguagem, personagens no livro para expor o Evangelho. Nós vivemos nesse século 21 com uma tecnologia, sabe, de você ler muita coisa. Por outro lado, digamos assim, uma época de entretenimento. Entretenimento. Se você quiser rir, vai na internet, bota alguns humoristas que seja pelo menos respeitoso ou alguma coisa do tipo, você vai rir. Quer ficar triste? Você bota alguma coisa triste e vai sair chorando. É a seu gosto. Sim, entretenimento. Entretenimento. Glória a Deus. Temos oportunidades de negociar. Tudo, a tecnologia está avançando. E das palavras que está meio que na moda, já até ficou um pouquinho saturada, mas muitos falam de inclusão, não sei o que é inclusivo, e isso e aquilo outro, uns trazendo conceitos de uma área, outros de outra área, não, porque é inclusivo. Aí vê igreja inclusiva, igreja inclusiva. Aí ele sustenta essa afirmação muitas vezes com a deturpação da palavra de Deus, tentando adulterar e, na verdade, até adulterando o conceito bíblico para colocar a palavra inclusiva. Eu quero dizer que eu estou falando aqui do maior amor inclusivo de todos os tempos. Não tem maior do que esse. Quando nós lemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa parte A desse versículo áureo aqui, esse versículo de ouro aqui da palavra de Deus, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, amou o mundo. Tem algo mais inclusivo que isso? Eu não consigo entender nada mais inclusivo do que o mundo.
Tem algo mais inclusivo? Não tem nada mais inclusivo. Aqui está o maior amor inclusivo de todos os tempos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não é qualquer amor, e ao mundo. Amor tão grandemente que deu o seu filho por esse mundo. Ele amou o mundo e provou o seu amor. Não ficou apenas numa promessa, ou na intenção, ou, sabe, numa palavra que não cumpriu. Não, não, não. Ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, isso fica bem claro, que dá uma ideia de tamanho, dá uma ideia de tamanho. Ele amou o mundo de tal maneira. Não foi assim, poxa, eu amo, mas isso aqui eu não vou fazer não. Eu amo muito. Alguns falam assim, né? Amo de paixão. Ou é amor ou é paixão. São duas coisas distintas. Ah, eu amo muito. Tá, aí já tem alguma coerência nessa frase. Agora, quando ele diz de tal maneira, se a gente mudar assim, de maneira tal, ou seja, ao ponto de, ele amou o mundo, ao ponto, até mesmo, de entregar o seu filho. Não tem amor maior que esse. Não tem amor maior que esse. Aí você diz, não, amor ao mundo, mas ele queria dizer ao mundo cristão. Não é isso aqui, não é verdade isso. Se alguém pregar, algum dia alguém falar, ouvir isso, não está certo. Não é o mundo cristão, não é amor ao mundo evangélico, não é ao mundo crente, não amou ao mundo crente, ele amou o mundo inteiro. Aí você diz, opa, pera, aí não, claro que não pode ser verdade, mas é, mas claro que é verdade. Alguns poderiam não acreditar nisso, talvez alguns até chamado cristão ou algum cristãozinho acha que isso não é verdade. Não pode amar o pecador. Ah, não? Que absurdo, né? Não sei se... Eu acredito que tem alguém que pensa assim, mas é absurdo. Ele amou ao mundo. Mesmo quando a gente estava fazendo um monte de coisa errada, mesmo quando não parecia nada que iria algum dia ser algo certo, algo espiritual, algo proveitoso, ele nos amou a si mesmo. É um amor, sabe, que eu vou te amar, mas se você... Não é isso. Eu amo, mas se você primeiro chegar aqui. Não é isso. Quando ele fala amor ao mundo, pense nas piores situações possíveis. Pense num criminoso, pense numa pessoa que está ali matando o outro. Não, Deus não ama um cara desse. Deus iria, acredite, ele ama. Você pode não amar,
Um monte de gente pode condenar, mas Deus ama. Amou e ama. Não acredito, mas não há um problema meu já. Deus amou o mundo. Não, mas ele amou há 2000 anos atrás, porque aí ele mandou o filho dele, agora ele não ama mais. Agora ele, sabe, tem alguns que ele vai lá e mata o cara. Olha, a morte, a vida está na mão de Deus. O nascer e o continuar vivo está na mão de Deus. Ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Mas Deus não muda. Talvez você pense, não, ele fez isso há 2000 anos, mas agora ele não faz mais. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira que se você nascendo hoje, se alguém nascer hoje, aqueles que estão nascidos hoje, está lá, no bercinho, no berçário lá do hospital da maternidade, está lá, nem se mexe direito lá. Deus ama aquela criança do mesmo jeito que ele amou lá Adão, quando ele ainda recém-criado por Deus, Deus soprou-lhe sua narina, ele tornou-se alma vivente. Deus amou aquele homem do mesmo jeito que ama aquela criança que está lá no berçário agora, que tem talvez minutos que nasceu, ou aquele senhor lá que tem lá mais idade do mundo. Deus ama todo ser humano. Aí você diz, mas é isso que muitas pessoas, até mesmo nessa guerra política, e está meio que virando uma guerra religiosa, parece, eu creio que estão se esquecendo. Porque Deus ama o judeu, mas ama o grego. Deus ama do time A como ama do time B. Ai, não, mas fulano está tramando contra a igreja. Deus ama a si mesmo. Ué, ama. Não, é do outro partido, sabe? Aquele outro, sabe? Que vai para o outro lado. Estão tramando, tem leis programadas que já estão tramitando para... Isso não vai ser bom para o evangelho e nem para a vida, é antibíblico. Eu não estou falando que Deus concorda com isso, mas Deus ama aquele lá também. Alguns, talvez, se pudesse mandar descer um raio e matar todo o outro pessoal, ele ia fazer isso. Não, porque tem que ser eleito do outro lado. Não vou falar aqui, todo mundo sabe, né? Esquece de olhar para o alto. Fica olhando para a direita, à esquerda, para trás, para frente. Esquece de olhar para o alvo, que é Jesus. Porque quando você olha para o alvo, você vê aquele que é reto, aquele que não tem pecado, aquele que é misericordioso, aquele que é amor, que não deseja mal ao próximo. Ah, mas fulano deseja mal a mim. O que eu vou fazer? Perdoar ele e pedir a Deus para que ele não vá para o inferno. Talvez alguns já tenham esquecido da crucificação, mas enquanto o Senhor Jesus Cristo estava sendo furado com lança, já tinha sido açoitado, esbofeteado, cuspido, xingado, de todas as formas, enquanto ele estava lá morrendo, sabe, pendurado no madeiro, sabe, oh meu Deus, sofrendo a angústia da morte, ele estava orando ao Pai por aqueles que estavam com a lança ainda sujas de sangue dele. Ele falou: Pai, perdoa eles. Ele poderia falar: Pai,
perdoa os outros, mas esse aqui manda um anjo aqui só para acabar com esses caras. Eles me furaram aqui, pai. Tá aqui sangrando, eu estou morrendo de falta de ar aqui, todo doído, todo dilacerado aqui. Mata pelo menos esse daqui. Os outros você perdoa, o senhor perdoa, mas esse o senhor mata. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele falou: pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele estava orando por eles. Isso só acontece quando existe um amor incalculável, quando existe um amor de maneira tal, quando alguém ama de tal maneira que ainda que ele esteja sendo furado por aqueles, ele não o condena, ele não veio condenar, ele veio salvar. A nossa esperança não vem de um lado nem de outro, a nossa esperança vem do alto. Clamar pelos nossos líderes, devemos fazer isso. Mas a minha esperança vem do céu, amigo. Qualquer um que assumir esse país precisa estar diante de Deus, precisa cumprir a palavra de Deus na sua vida, na prática, não apenas por nome, não apenas por conceito, não apenas por lei, mas precisa cumprir a palavra de Deus, ser obediente às Escrituras. Caso contrário, pode ter a melhor intenção, pode ter o nome, pode estar no partido tal. Se não cumprir a palavra de Deus, se não ter ao Senhor como seu único Salvador, a nação quebra. Só que tem um outro lado dessa mensagem, que envolve o primeiro, totalmente envolvido com o primeiro. Eu falei que o maior amor inclusivo é esse que eu estou dizendo. Esse amor inclusivo, que é o maior amor, incluiu todo mundo, incluiu as piores pessoas, que se eu fosse Deus, na minha limitação, talvez eu não salvasse aquela pessoa. A pessoa pisa no nosso pé, a gente já não perdoa. O cara enfia uma lança do lado, bate na tua cara, cospe, xinga a tua mãe, fala um montão de coisa, te esculacha, aí tu vai, perdoa ele, Senhor. Né? Fazemos isso? Temos que fazer. Se a gente quiser chegar e participar dessa segunda parte desse versículo, a gente precisa fazer. A gente precisa perdoar. E de coração, porque Deus sabe. Não adianta, não, eu perdoo, mas não perdoa não. Como isso existe? Eu te perdoo, irmão em Cristo. Falácia. Perdoa nada. Perdoa nada, às vezes. Perdoa nada. Amor, maior amor inclusivo. Está provado isso aqui. Alguns acham que pode achar, mas é o que está escrito e é o que eu creio. Céu exclusivo. Opa, mas o que é? Não estou entendendo nada desse negócio. O amor é inclusivo, mas o céu é exclusivo? É. Vamos ler. Está aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. Vírgula. Tem uma vírgulazinha no meio do versículo. Alguns acham erroneamente que, então legal, poxa, ele me amou, sabia que algum dia esse cara ia falar alguma coisa que eu iria concordar com ele. Deus me ama. Deus me ama, tá vendo? Falou que ama todos, poxa, então, que legal,
Muito legal. Tem uma vírgula ainda. E tem o outro. A outra parte. Jesus Cristo. Tem misericórdia. A parte B do versículo diz assim: continua ouvindo, em nome de Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro caso, antes de eu falar do assunto, existem bens que as pessoas dizem, né? É bem durável. É bem durável que dura um certo limite. Carro, casa, anel, sei lá. E existem alguns itens que são perecíveis. O que é perecível? Tem uma validade. Você compra lá, você vai lá no açougue, aí tem lá uma carne lá, aí você compra a carne e traz para casa. Quem pode fazer isso, né? Está quase precisando ser um milagre, Deus quase precisando mandar codorniz para a gente poder comer carne, né? Mas eu não quero aquelas codornizes do deserto, não, porque lá foi com juízo também. Tiveram pessoas que morreram por causa que reclamaram. Mas as coisas estão tão difíceis que daqui a pouco a gente vai. Agora, Senhor, manda as codornizes aí. Para aliviar um pouco, né? Aí você pensa, tudo bem, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a carne, por exemplo, é perecível. Eu digo a carne de boi, né? Ou qualquer outro tipo de carne que a gente compre no açougue, é perecível. Você compra num açougue, ou no mercado que tem um açougue, e ela está como? Ela está resfriada, algumas às vezes congelada, para não perecer. Porque desde a morte lá do boizinho, lá dos animais lá, até chegar ali, se não tivesse um resfriamento, estava podre. Você não iria comprar uma carne podre. Certo? Então, o ser humano, a raça humana, a humanidade, é perecível. É perecível. Aí você, eu não estou entendendo. Vai entender. Vai entender sim. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Se a gente sair daqui e for para o norte, até mesmo aqui, você vê que tem algumas carnes que mesmo elas não ficam resfriadas. Não ficam. Aí você diz, elas apodrecem. Não, essas têm sal. Aleluia. Oh, glória a Deus. As que têm sal não apodrecem. Tem umas outras que precisam ficar frias para não apodrecer, resfriadas, né? Ou até congeladas. Mas tem uma parte que eles separam, é o chamado que a gente chama de carne seca, né? Aí eles enchem ela de sal. Ela fica salgada que não tem como comer aquilo ali daquele jeito. Mas ela não estraga. Talvez até fique um pouquinho por fora, não sei. Mas não estraga não. Você compra um pedaço daquela carne ali. Aí o cara tira um pedaço, vai, dessalga ela, faz algum processo lá para tirar o grosso do sal lá. E aí depois você vai lá, uma comida lá, e você pode consumir ela. Ela não pereceu. A humanidade é perecível. Quando Deus criou o homem, Ele deu para ele toda a terra, todo o jardim, né? Ele
ele fez uma adjuntora, falou, ó, cresce, multiplica, fica na boa, é tudo teu, só não come daquela que está ali no meio, tá bom? Tá bom. Veio o Bitelo, né? Jogou a conversa em Eva, ela pegou a visão do inimigo, descumpriu a ordem de Deus. Olha como é que vem pelo ouvir, muitas vezes. A fé vem pelo ouvir, mas o pecado muitas vezes também vem. O desvio muitas vezes vem pelo que ouve e pelo que vê. O desvio da doutrina muitas vezes vem pelo que ouve e o que vê. Quando vem alguma informação contrária, muitas vezes a pessoa pega aquela ideia, poxa, é mesmo? É mesmo? Eu não sabia disso. Já era. Se você não tiver um conceito bem firmado, não, isso aí não. Eu não entendo muito de Bíblia não, mas está errado. Eu nunca li essa parte da Bíblia, não entendo assim, vou ler. Não toma atitude agora. Não, agora não. Não, agora não. Não, não. Não vem quem tiver fé, vem. Quem tiver fé, faz. Quem tiver fé, bota a mão. Quem tiver fé, bebe. Mas só para quem tiver fé. Às vezes vem com audácia. Se tiver dúvida, não faz não. É a tua salvação. Moço, moça, está ao alcance da nossa voz aqui, ó. Vai visitar em algum lugar que se chama de igreja, glória a Deus. Mas se tiver fé, deposita aqui, pega isso aqui, faz isso aqui, assina aqui, traz assim, confia com a Bíblia. Tem dúvida, busca um outro, conversa, para depois você ir lá e assinar, porque você pode estar sentenciando a tua vida ao inferno. E depois, para você desfazer aquilo, é um problema. Desfazer uma doutrina errada é pior, muito pior, do que receber a doutrina certa de Deus. Porque a doutrina certa, ela traz libertação, a doutrina errada traz prisão. Tem muita gente que gostaria de nunca ter entrado em alguns lugares, porque desfazer o que já está construído, soldado, sabe, é cravado no espírito de uma pessoa, é muito pior do que você pegar uma pessoa que ainda não tem um conceito formado. Por isso que às vezes a religião, eu falei às vezes, muitas vezes é um problema, porque ela solidifica, formata o cara, bota tudo ali, tal, aquilo, ele vê algum resultado e tal, mas daqui a pouco ela está firmada em um monte de conceitos que ele nunca teve, que ela nunca teve. Você abre a Bíblia, está de um jeito, você abre a doutrina da igreja, é outro. Isso acontece direto. Direto. Não, mas é por causa... Aí tem a justificação. Que justificação? Não, porque tem aquilo, porque aquilo ali. Aí uns pegam textos do Antigo Testamento, sabe? Que o Senhor Jesus Cristo, alguns textos, algumas doutrinas do Antigo Testamento, o Senhor atualizou literalmente. Atualizou. Eu não vou entrar por essa, mas o Senhor Jesus Cristo atualizou, tá? Acredite nisso, leia, confira. Mas muitos estão agarrados em algumas coisas do Antigo Testamento, sabe? Ele vende a mãe, mas ele não muda aquilo. Ele fica de mal com a mãe, mas aquilo ele não toca.
não toca. O ser humano ele é perecível, a humanidade é perecível. Dei um exemplo, fiz uma analogia aqui, bem prática, bem simples, em relação a algum alimento que é perecível. E disse duas formas que podem evitar o perecimento, digamos assim, desses alimentos. Um é ficar gelado. Olha, eu vou te dizer, na aplicação prática do Evangelho, ficar gelado não vai fazer você não estar perecível. Você não deixará de estar perecível ficando gelado. Não vai. Não, eu não vou mais fazer isso. Ou não vou mais fazer aquilo. Também não vou mais fazer aquilo outro. Ah, nada presta. Também não vou mais fazer aquilo outro também. Ah, não. A diferença é que você, sabe, tem um negócio também que a pessoa já está morto, mas ele, para não ficar pior, eles colocam na geladeira. Não é verdade? Então, você pode estar morto espiritualmente, você pode fazer algo e morrer espiritualmente. Aí você vai ficar gelado, já estava. Mas não é que não está perecendo, não, é porque ele já está morto. Eita, Senhor. É porque já morreu espiritualmente. Mas ainda existe a possibilidade, se você decidir, enquanto a pessoa respira, enquanto ela está em consciência, ela pode decidir para que lado ela vai, para onde ela vai. Ela decide e não ganha pela decisão. A nossa salvação não é pela nossa decisão. Nós escolhemos Cristo e nós ganhamos a salvação pela graça. Não é porque você escolheu que você passa a ter direito. Você escolhe porque Jesus Cristo já te amou antes. Já entregou se entregou por nós. Então nós somos salvos pela graça. Mas é mediante a fé. Isso não vem de nós ou de vós. É dom. Dom é presente de Deus. Aí entra essa parte aqui, ó, que é o céu exclusivo. Diz assim, parte B do versículo 16: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Ué, o que aconteceu com o amor de Deus? Ele continua lá. Continua lá, continua aqui, continua sendo o maior amor inclusivo. Mas e perecer? O perecer. Deus nos criou como um ser individual e que tem autoridade sobre as suas decisões. Deus não vai recolher uma pessoa e levá-la ao céu, dar uma mansão celestial para ela, a vida eterna para ela, não vai dar um novo nome a ela, ou coroa de justiça, ou galardão, sabe? Se a pessoa não quiser ir para lá. Se a pessoa não decidir ir para o céu, eu não quero Jesus. Eu não quero seguir a Jesus. É o direito de escolha.
eu não quero mais fazer isso. Você tem o direito de escolha. Eu não quero mais fazer isso. O Senhor não vai te obrigar. Não vai mesmo. Eu quero continuar na religião que era da minha tataravó, avó, bisavó. Já errei, né, a sequência, né? Tataravó, bisavó, avó, da minha mãe, do meu pai, minha, e que é da minha filha e da minha neta, será da minha bisneta. Nem nasceu, não tem nem neta, às vezes nem filho. Ou tem uns filhos novinhos, mas ó, você, da meu filho, da minha neta, de todo mundo, tal. Quero ser dessa mesma religião, porque é isso aí. Deus, o amor dele já foi provado. Você pode não aceitar, mas ele não vai te obrigar. Não vai te obrigar. Não vai te obrigar. Não mesmo. Eu não quero aceitar Jesus agora, não. Deixa eu isso, aquilo ali. Como é que eu vou poder fazer aquilo ali? Porque não dá para fazer aquilo se eu for crente. Deus não vai interferir no teu direito de escolha. O céu não é para todos. O céu não é para todos que querem ir para lá só da boca para fora. O céu, a vida eterna, é para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Ah, mas isso é fácil. Eu creio. Não, não é isso que você está pensando. Não, não é isso. Não é acreditar que Jesus existe. Não é saber que o nome Jesus, Yeshua, sabe, Jeová, Cristo existe e que ele é real. Não é isso. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Crer no Senhor Jesus é muito mais do que saber da existência dele. Crer, é acreditar, é ter na sua mente que não há outro. É crer que Jesus Cristo se entregou na cruz, que ele é o Filho de Deus. É confessar isso, é crer no seu coração, como está escrito em Romanos 10:10. Não é só proferir uma palavra e está tudo certo. E é testificar com o dia a dia, com a sua vida, que ele é o seu Senhor. Isso sendo feito, aí o caminho, você entrou pelo caminho. Aí você entrou pelo caminho e o seu final desse caminho será o céu. Aquele que entra pelo caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Quer ir para o céu? Quer ir para a casa de Deus? Aonde Ele mora? Quer habitar nas regiões celestiais? Andar em ruas de ouro? Muro de jaspe e cristal? Muro não é porque tem ladrão lá, ladrão não entra no céu. Furtador também não entra no céu. Não entra. Adúltero também não entra, porque não está no caminho de Cristo. Porque se você anda com Jesus Cristo, aí como é que é andar com Jesus? Poxa, Jesus viveu lá, é pela palavra.
ser cumpridor da palavra, não somente ouvinte. Não só falar, mas na hora de perdoar, perdoar. Na hora de evangelizar, evangelizar. Na hora de cultuar, cultuar. Sabe, não para bater cartão, não para ser mais um dia, tal. Como eu disse, sabe, eu particularmente, se eu pudesse escolher um dia, se eu pudesse falar com o Senhor, poxa, Senhor, não volta na sexta-feira não, e nem de madrugada não, volta no domingo. Volta no domingo de manhã, no domingo à noite. Está todo mundo na igreja, Senhor. O Senhor vai levar um monte. O Senhor vai levar. Volta no domingo. Não volta na sexta-feira não, porque, poxa, de repente sexta-feira não é dia de culto em muitas igrejas. Aí a pessoa não é nem crente naquela hora. Ou então quando está sozinho, busca uma hora, Senhor, que esteja todo mundo, sabe, em família, durante o dia, né? No sábado de madrugada, ou algum dia assim. Não, Senhor. Porque de repente vai ficar um monte. E, Senhor, quando o Senhor voltar, uma coisa que eu não falei, mas não olhe o celular de muito cristão, não, Senhor. O Senhor sabe a senha, né? O Senhor nem precisa de senha. Mas não olha não, Senhor. Porque de repente ele lê a Bíblia e tal, mas no celular um monte de porcaria, de imundice. Entende? Mas aí ele tem a senha, as pessoas não sabem. Senhor, não olha o histórico também não, Senhor, de muito cristão aí. Não olha o histórico de navegação não, Senhor, do celular. Porque senão você não vai levar ele. Eita, glória a Deus. Teve um acréscimo ainda. Não olha não, Senhor. Não olha a conta de luz também não, Senhor. Senão, não olha os fios não, Senhor. Não, o Senhor também não vai levar alguns também. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo iria falar assim para mim, Cláudio. Eu gostei da ideia, mas não dá. Primeiro, só o Pai sabe a hora que eu vou voltar. Mas mesmo que eu vá, aleluias, aleluias, mesmo que eu chegue meia-noite, domingo, 3 horas da manhã, eu vou achar muitos dos meus orando, quem sabe, eu tenho aquele, sabe, eles quando vê essas paradas aí, eu sei daqueles que são meus, Cláudio. Eu sei daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não dá ibope, eles não estão preocupados com o número, eles não estão preocupados em parecer um crente, eles estão preocupados em ser um crente, eles não estão preocupados, Cláudio, em parecer que são bons, santos, maravilhosos, de fogo, etc. Não. Eles conhecem a minha voz. Quando chegar, sabe, sábado de madrugada, quando estiver sozinho, sabe, muitos estão ali, eles veem alguma coisa que ele sai fora, ele tira essas porcariadas todas. Ele foge disso, Cláudio. Eles conhecem a minha voz e eu também conheço eles. Eles podem estar junto de um montão de gente, pode estar aglomerado num montão de cabeçada de um monte de gente. Eu sei quem são os meus, e os meus sabem quem sou eu. Eu vou chegar num dia e hora que ninguém sabe, como está escrito, e eles sabem disso. Por isso eles lavaram as suas vestes no meu sangue, e eu não vou ficar confundido. Esse é meu ou não é meu? Vem cá. Peraí. Me mostra aí, peraí. Deixa eu ver se você é meu servo ou não. Não vai ter isso não, Cláudio. Você sabe que eu sou onisciente, eu sei de tudo. E sei quem são meus. Então, por mais que você possa ter dado essa ideia aí, mas sabe, não vai rolar isso aí não.
Eu sei quem são meus. Os meus já têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu não vou chegar lá com o nome sorteado. Acho que eu vou levar esse, eu não vou levar aquele. Talvez aquele outro seja melhor. Mas aquele fez aquilo ali. Mas aquele... Sabe, os que são meus têm o nome escrito nesse livro aqui, Cláudio. Não tem dúvida não, Cláudio. Pode ficar tranquilo. E você que está em pé, olhe e não caia. É isso que ele ia falar para mim. Eu creio. Acredito. Quero te dizer que o céu é exclusivo. O amor de Deus, o maior amor inclusivo que existe, é o de Deus. E Ele provou isso quando mandou o seu Filho para morrer por todo mundo, todo. Mas aquele que nele crê, aí entrou a condicional. Creu, obedece. Creu, evangeliza. Creu, sai da sujeirada, puxa para longe, chuta para longe, sai fora. A tentação pode ser. Todos nós somos tentados. Não fala aqui um fariseu, sou tentado por qualquer coisa. Posso ser tentado. Mas a gente escapa das coisas. Sai fora. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. É assim que você vence o mundo. Não é com um discurso de hipocrisia. Eu não. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Viu que não tem meio termo? Salvo e condenado. Você está encolado hoje. Terminando essa palavra aqui hoje. Você está encolado no lado condenado ou no lado salvo? Se por algum acaso você está no lado condenado, a chance de você estar no lado salvo. Há uma grande chance. A chance foi dada 2000 anos atrás, quando Deus mandou o seu único filho. E isso vai ser implementado quando você aceitar a Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo. Aí você sai da cadeira do condenado para a cadeira do salvo. Olha que bênção. Simples assim. Para nós, para Deus não. Pense em Deus dando o seu filho. Pense em Jesus sofrendo as angústias da morte. Pense em Jesus sofrendo todas aquelas agressões, injúrias. Sabe? Outros chamando de endemoniado. Que fazia... Sabe, Jesus é Deus. Jesus nunca pecou, mas chamaram ele de pecador também. Pense no sofrimento que ele teve. Então é fácil para mim aceitá-lo, mas nós precisamos se manter servindo, seguindo, não olhando para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. Nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus. Nós precisamos olhar para aquele que se entregou por nós, para que nós tenhamos direito a ser salvo, contado entre os salvos. Caso contrário, nada feito. O amor maior e inclusivo que existe é o de Deus. Mas o céu é exclusivo para aqueles que são de Deus, para aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu espero que você tenha ouvido essa palavra e entendido que a nossa salvação, ela tem um nome. A nossa escolha
ela tem um nome. Nós não somos humanos sem destino certo. Tem autores de música que às vezes falam isso, né? Vai de um jeito, de qualquer jeito e tudo mais, né? Vai sendo levado pelo vento e assim, né? Mas nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados pouco menores que os anjos, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos um objetivo na vida. O objetivo não é só nascer, crescer, adquirir bens, casar, envelhecer e morrer. Não é isso. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós temos uma razão de ser. Nós não viemos aqui, estamos de passagem, mas nós temos um objetivo definido. Somos seres humanos, morais. Temos um padrão, como eu falei outro dia, temos um padrão. O padrão é a palavra de Deus. É isso. Quero te dizer, você pode, se por acaso você está cometendo algo dessa natureza, sabe, viciado em drogas, sabe, numa vida pecaminosa de roubo, de transgressões, do crime, quero dizer que existe uma chance. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama ao ponto de ter dado seu filho por você. Deus te ama, acredite nisso, Deus te ama. Mas o céu é exclusivo para aqueles que creem. Isso não tem a ver com estereótipo, não tem a ver com a casca, tem a ver com as atitudes, com o que vai por dentro. A hora que você aceitar o Senhor Jesus Cristo, como eu já falei um dia, você não vai deixar de ser tentado, não. Sabe, Adão e Eva eram seres puros, sem pecado. Puros, sem pecado. Puro, 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 sem pecado. Eles foram tentados. Nós já não somos puros. Tu acha que a gente não vai ser tentado? Seremos. Do mesmo jeito que aconteceu com Adão e Eva, pode acontecer conosco. De cair em tentação e ter como resultado a morte. Quero te dizer, amigo, se você está envolvido com idolatria, está envolvido aí com coisas que não agradam a Deus, por mais que alguém te disse que agrada. Mas sabe, a Bíblia diz que não agrada. Você tem o direito de escolha de acreditar ou não. Mas a Bíblia diz que não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Idolatria, roubo, adultério, isso tudo não agrada a Deus. Mentira, agressão, furto, drogas, isso não agrada a Deus. Quem faz isso não está no caminho de Deus. Ah, mas eu conheço uma pessoa ali que é assim, é crente, mas faz isso. Então ela não está no caminho de Deus. Ela pode falar o que quiser, se vestir como quiser, falar como quiser, ter carteira até do bispo da Inglaterra, da igreja anglicana, sabe, pode ser de onde que for, pode ser do que for. Se não praticar o evangelho, não é de Deus. Ponto final. Goste ou não, é assim mesmo. Muitos carregam o nome de Cristo e não é cristão. Faça como os bereanos. Confira o que está escrito. Deus não se agrada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que é isso que o Senhor tinha para falar conosco no dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra. Meu Deus, eu entrego todo esse trabalho em tuas mãos.
Senhor, que o Senhor possa convencer, Senhor. Porque, meu Deus, eu não tenho absolutamente, Senhor, de mim mesmo, nenhuma autoridade de mim mesmo. Meu Deus, para falar do teu amor. Meu Deus, o que eu poderia falar, Senhor? Qual a autoridade que eu teria de mim mesmo, Senhor? Nenhuma. Mas, Senhor, se nós estamos aqui levando a palavra para essa região aqui, de algum modo, Senhor, é porque o Senhor quis e quer que seja assim. Até quando só o Senhor mesmo sabe. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor toque nos corações. Se tiver ao alcance da minha voz, Senhor, alguém que viva em quase todos esses exemplos que eu dei aqui de sujeira espiritual, meu Deus, que o Senhor possa tocar no seu coração e ele saber que ainda há chance. E a chance está, o nome é sobre todo nome, que é o do Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor toque nos corações e liberte. Mas isso vai depender da escolha que as pessoas fizerem. Eu entrego esse trabalho em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos redime de todo pecado, e as consolações do Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, aquele que convence, aquele que nos capacita e nos inspira, sejam com todos aqueles que aguardam a volta do nome do Senhor Jesus Cristo, aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém.